Damasco, Síria. 4 anos após a crucificação. Um homem está fugindo. Paulo. O pregador. Um desordeiro, porém o mais importante homem convertido ao cristianismo da história. Antes de sua conversão na estrada para Damasco, ele perseguia os cristãos. Mas agora ele transformará uma seita insignificante em uma religião mundial. Hoje ele é conhecido como São Paulo. Ele era um cara efusivo. Ele era corajoso, realmente acreditava em seu Deus, realmente acreditava em sua mensagem, realmente achava que Cristo era o único caminho. Por espalhar a mensagem de que Cristo é o Messias, Paulo é um homem procurado. Para os líderes judeus, ele é um herege. Para os romanos, um agitador. Se o pegarem, ele será executado. Damasco é uma cidade murada. Cada portão é fortemente guardado. A rota de escape de Paulo? Sobre os muros. Por 20 anos, Paulo viaja pelo Império Romano contatando outros fiéis, difundindo uma mensagem de paz. Ele diz para as pessoas que o cristianismo é a salvação para todos. Se houver um escravo sendo maltratado pelo seu mestre que tem uma vida terrível, na próxima encarnação, o mestre terá o que merece. E o escravo, se for um bom homem e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, será recompensado. Paulo escreve cartas para os companheiros cristãos ao redor do Império. Romanos, Tessalonicenses e Coríntios. Eles escreveram quase a metade do Novo Testamento. Não há mais judeus ou gregos, escravos ou libertos, homem ou mulher. Somos todos um só no corpo de Jesus Cristo. O amor é paciente e gentil. Não tem inveja ou orgulho. Estas cartas tornaram-se similar ao gorjear dos pássaros que vemos na primavera árabe. Era o meio de comunicação da época e estava sob a vigilância dos romanos. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. As cartas de Paulo eram confiadas a outros fiéis que as levavam através do Império. Quando me tornei um homem, coloquei de lado as coisas da infância. Na época, Roma já havia construído 400 mil quilômetros de estradas suficientes para circundar a Terra 10 vezes. Linhas de navegação conectavam 250 grandes portos. É assim que Paulo dissemina sua palavra. Três coisas vão durar para sempre: a fé, a esperança e o amor. E a maior das três é o amor. A história do início do cristianismo realmente fala através do poder das ideias. Isto é o que cria a história. É o que muda as pessoas. É o que faz a civilização. São as ideias. Tudo começa com ideias. "150 anos depois, subúrbio de Cartago, um dos maiores portos do Império Romano. Um grupo de cristãos se reúne em segredo. Casas particulares servem também como igrejas. O cristianismo antigo foi um movimento religioso para os extremamente pobres, para os escravos e para muitas mulheres. Basicamente, qualquer um que não tivesse uma voz na sociedade romana podia encontrar uma no movimento cristão. No vasto império,
há 8 milhões de escravos, sem direito algum pela lei romana. 30 milhões de mulheres que não podem votar ou ter um emprego público. Mulheres como Perpétua. 22 anos, uma mãe jovem e subversiva. No ano anterior, um decreto imperial tornou a conversão ao cristianismo ilegal. Conversos como Perpétua são agora inimigos do Estado. O crime? Recusarem-se a honrar os deuses romanos. Você precisava ser um pouco louco para ser cristão na antiga Roma. Isso era suficiente para ser morto. Significava que você era leal a Cristo e seu pai e não ao imperador. Eles ficavam sempre olhando ao redor, pensando, alguém me seguindo? Ou será que alguém sabe que eu sou cristão? Ficavam paranoicos, com medo de falar com os outros abertamente. Eu fui criado na Igreja Católica, fui sempre orientado em Bauru com a minha família para ir na igreja. A gente tem que ter um pouco cuidado com a maneira de ver as crenças, porque somos todos irmãos, somos todos iguais. A polícia secreta do Império, os Frumentari. Eles usam uma rede de informantes para caçar dissidentes. Perpétua é acusada de traição. Ela é enviada à prisão para guardar seu destino. Ela escreve um diário, as primeiras palavras que ainda sobrevivem, escritas por uma cristã. Não vou lutar contra feras, mas contra o demônio. E eu sei que a vitória me aguarda. O teste máximo para qualquer fiel: morrer pela sua fé. A dissidente cristã Perpétua enfrentará uma morte terrível na arena de Cartago. Os cristãos são jogados aos animais selvagens, ou cobertos com piche e queimados vivos, ou decapitados. Mas Perpétua ainda pode se salvar se fizer uma oferenda aos deuses romanos. Os romanos vinham até essas pessoas e diziam: olha, vocês estão criando problemas para nós, façam uma declaração pública. Digam que vocês não estão contra o Estado. Admitam que o imperador é um deus. E tudo ficará bom. A família de Perpétua a visita na prisão. Eles permitem que ela cuide de seu filho. Seu pai implora para que ela ceda e aceite as regras romanas. Filha, ele disse, tenha pena de mim. Não me abandone. Tenha pena do seu filho. Esqueça o orgulho. Eu tentei confortá-lo, dizendo: tudo acontecerá segundo a vontade de Deus. Um verdadeiro cristão não renuncia à sua religião. Não faz isso em público, nem em particular, não pode fazer em seu coração, nem de jeito nenhum, pois queimará no inferno pela eternidade. Esta é a crença.
Olha, eu tenho certeza que a religião às vezes é um elemento conflitante, porque existem deuses que brigam, mas não são necessariamente os deuses que brigam. Somos nós, os humanos, que brigamos pelos deuses. Nós que dizemos que eles são nossos e que nos representam. A simples coragem de fazer isso já fala muito sobre o poder da fé. Segundo o seu diário, Perpétua segue voluntariamente para a morte. Sua coragem inspira um dos guardas da prisão, um homem chamado Pudens, a se converter. Milhares de cristãos são executados. Eles se tornam mártires. Quanto mais cristãos os romanos matam, mais popular a religião se torna. Em 100 anos, o número de seguidores cresce de 200 mil para 6 milhões. O cristianismo se expande com grande força em todo o Império Romano, formando uma religião institucional com suas estruturas, comunidades presididas pelos bispos e rituais próprios da instituição, com muitas reminiscências do povo hebreu. O cristianismo se constitui como uma força moral definitiva que transforma o Império Romano. 337 depois de Cristo. O imperador Constantino está morrendo. Ele toma uma decisão que transformará o Império Romano. A hora pela qual há muito ansiava chegou. É com um desejo sincero e com orações que quero obter a salvação em Deus. O homem mais poderoso do Ocidente é batizado. Por centenas de anos, o cristianismo foi reprimido e evitado pelo Império Romano, até perseguido. Agora, não há problema em ser cristão. Após Constantino ser batizado, o grande império aceitou o cristianismo e quem quisesse se aventurar na política e na economia também precisava ser cristão. Uma nova capital cristã surge no leste do império. Constantinopla, atual Istambul. Em seu coração, uma igreja maior do que qualquer templo em Roma. Basílica de Santa Sofia, a Igreja da Sagrada Sabedoria. Hoje, há 2,2 bilhões de cristãos, quase 1/3 da população mundial. Seus seguidores mudaram cada parte, cada porção, cada canto do planeta. Isso precisa ser compreendido como o poder dessa pessoa de mais de 2000 anos atrás. A morte de um homem no Oriente Médio inspira uma mensagem que se espalha pelo mundo. Um mundo conectado como nunca antes. O cristianismo, o legado eterno do Império Romano.